Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube e continuemos aprendendo no livro de Deus. Continuamos com o nosso tema, a encarnação. E falando ainda daquele ponto onde Jesus entregará o reino ao Deus Pai. Claro que já aprendemos que isso se dará no fim do reinado do Senhor Jesus Cristo. Quando ele destruir toda autoridade, domínio e poder. Isto significa, em uma linguagem bem popular, isso significa um expurgo total. Jesus recebeu um reino. Aliás, este reino ele conseguiu a preço de sangue. Este reino que ele tem uma missão árdua, uma missão onde o sacrifício foi a base, sendo rejeitado, incompreendido, escarnecido, sendo chamado até de endemoniado, de blasfemo. Por fim, a crucificação, morte. Mas, aleluia, a ressurreição. A ascensão, isto é, a sua ida ao céu. Mas, antes, aquela ida solene no dia da ressurreição, que foi o dia que ele recebeu o reino, que ele chegou e disse para os discípulos: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. E então, depois, no dia da ascensão, quando os discípulos estavam pasmos, também tristes, olhando para as alturas, pois Jesus estava indo embora, estava subindo lentamente, até que veio 2 anjos e disse: varões galileus, porque estáis com os olhos fixos nas alturas? Este Jesus, do mesmo modo que ele subiu, ele há de voltar. E ele voltará, conforme 1 aos Coríntios 15, verso 23, quando Paulo fala da ordem da ressurreição. Paulo diz assim: cada um, porém, a sua ordem, Cristo, as primícias. Isto é, Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. É bom destacar aqui, existem ensinamentos aí que fala de uma determinada ressurreição antes da volta de Jesus. Depois, outras ressurreições que eu chamaria
de ressurreições parceladas, isto não é escriturístico. Não há provas bíblicas para essa sucessão de ressurreições. Ele, Paulo, está dizendo aqui que os santos vão ressuscitar na sua vinda, na vinda de Jesus. Você sabe que o apóstolo Paulo tinha uma revelação, uma profundidade imensa ao escrever essas questões. O próprio apóstolo Pedro, em sua carta, admirou-se, fez uma declaração de admiração em relação a esses temas da volta de Jesus. Ele mencionou a profundidade dos escritos de Paulo e também, como nós, ele disse, alguns difíceis de entender. Mas, continuemos. Esse expurgo que Jesus fará quando voltar, quando receber o seu reino. É interessante que aqui em 1 Coríntios 15, verso 25, fala que é necessário ele fazer assim. Fazer o quê? É necessário ele subjugar os poderes opostos, que é necessário que ele coloque embaixo de seus pés todo poder e autoridade contrária. E depois, a conclusão, até quem vai sofrer a punição desse rei, do rei Jesus. O último inimigo, diz o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então, essa que por milênios fez pessoas chorarem, continua fazendo. Essa que Paulo chamou de aguilhão. Aliás, tratou o pecado de aguilhão da morte, mas ao mostrar o fracasso, a vitória de Jesus sobre a morte, ele declara: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é bom destacar tudo isso que Jesus fará. O reino, ele vai reinar como homem. Aliás, voltemos para a ordem. Morreu como homem. Ele não foi crucificado. Não foi Deus que foi crucificado. Deus não morre. Jesus morreu como homem. Ressuscitou como homem. Inclusive, mostrou para os discípulos duvidosos os sinais dos cravos, os sinais da lança. Comeu com eles, era o mesmo. Era homem, subiu, assentou à direita do trono, que a gente repete, direita aqui. Não quer dizer que o Pai estava à esquerda, mas aqui fala
de glorificação, de posição, ou seja, da posição mais alta que existe. Assentou-se ali como homem. Ele foi visto depois, foi visto por Paulo no caminho de Damasco. Era o mesmo Paulo que não tinha tido a oportunidade de vê-lo, de fazer parte do colégio apostólico. Ele viu Jesus no caminho de Damasco. E ele vai reinar, ele volta como homem. E vai reinar como homem. E vai terminar o reino como homem. Quando diz que ele vai entregar o reino ao Deus Pai, não quer dizer que ele vai entregar para outro, porque ele já tinha ensinado: eu e o Pai somos um. Ele já tinha dito para Filipe: por que você quer ver o Pai? Há tanto tempo estou convosco, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas o que quer dizer então? Que ele vai entregar o reino ao Deus Pai. Isso quer dizer que acabou a necessidade da filiação, acabou a necessidade daquela revelação. O que Paulo disse lá em Colossenses 1,15, que ele é a imagem do Deus invisível. Deus se tornou visível na filiação, no ministério de Jesus. E essa visibilidade vai continuar no reino e vai continuar eternidade adentro. Concluindo, é por isso que João, lá no capítulo 21 do Apocalipse, quando ele fala: e vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Ele fala que viu o tabernáculo de Deus com os homens, isto é, Deus habitando com os homens, habitando aqui. Isso veremos em detalhes em vídeos posteriores. Eu tenho que terminar dizendo: aleluia, aleluia, amém.